Olá! Nesta edição do programa Conversa Aberta, vamos tratar um pouco mais sobre saúde. E o tema abordado hoje é a hanseníase. E para falar sobre essa doença, a hanseníase, que atinge ainda tantas pessoas no nosso país, nós convidamos e recebemos hoje aqui no estúdio do Conversa Aberta, nos estúdios da Unify, professor Dr. Joel Carlos Lastoria. Ele que é médico, professor do curso de Medicina da Unify e especialista em dermatologia e hansenologia. Professor, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu é que agradeço, Gisela, porque tudo que a gente pode falar e divulgar sobre a hanseníase é sempre bem-vindo. Então, essa oportunidade também muito bem-vinda. Professor, explica pra gente o que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença que caminha devagar, ela é crônica, ela é infecciosa, portanto, ela é contagiosa, né? Mas ela depende de uma contagiosidade longa, prolongada, demora para manifestar a doença. Então, essa manifestação ela pode levar de 2, 5, 7 anos para começar a aparecer. Ela é transmitida de pessoa para pessoa, em geral, nas pessoas de uma renda pouquinho mais baixa, porque ela depende de tempo para ser transmitida. Esse tempo, as pessoas que moram juntas, né, com renda um pouco mais baixa, nível socioeconômico mais inferior, elas moram mais agrupadas, várias pessoas no mesmo ambiente. E aí, então, a transmissão fica mais fácil. Precisa haver uma pessoa doente, nós temos uma classificação mais comum, né, que chama-se paucibacilar, que tem pouco bacilo. Essa praticamente não transmite. E a multibacilar, que tem bastante bacilo. São dois tipos que acomete o indivíduo. Esse multibacilar, então nós temos o indivíduo doente, expelindo bacilos através das vias respiratórias e as pessoas que estão ao seu lado convivendo por bastante tempo num ambiente mais fechado, mais contido e que são susceptíveis também a receber a doença. E aí eles podem se infectar. Professor, e quais são os sintomas dessa doença? Como que a pessoa fica sabendo que ela está ou não com hanseníase? Na verdade, não são sintomas, porque o doente de hanseníase, dificilmente ele apresenta alguma coisa, mas ele apresenta sinais, né? A hanseníase, esse bacilo, ele tem uma predileção pela pele e pelos nervos. Então, na pele, começa pelo aparecimento de uma lesão que é um pouquinho mais clara que a pele. Nós chama hipocrômica, porque seria tem uma cor, uma mancha um pouquinho mais clara do que a pele normal. Às vezes ela pode ser mais vermelha, né? Nós chamamos de eritematosa. E a característica principal nessa mancha é a alteração da sensibilidade. A sensibilidade deve começar pela térmica, depois a dolorosa, depois a tátil, mas no final a pessoa tem uma diminuição ou ausência mesmo dessa sensibilidade nessa lesão. Esse é o sintoma principal que essa pessoa vai ter. Professor, o senhor falou que o contágio dessa doença seria pelas vias respiratórias. Isso mesmo. Um único contato, já é possível você adquirir ou não? Não, não. As pessoas têm que ficar bastante tranquilas quanto a um doente de hanseníase, porque não é assim. Precisa conviver um tempo, né, com essa pessoa num ambiente mais fechado. Então, em geral, é no ambiente mais familiar, porque convivem junto num quarto pequeno, 4, 5, 6 pessoas. Essa pessoa doente expelindo o bacilo e a outra recebendo por um tempo prolongado. E também essa pessoa que recebe, ela tem que ter uma susceptibilidade para adquirir a doença. Cerca de 80% a 90% da população, felizmente, tem uma resistência natural contra o bacilo. Olha só, o próprio corpo já Exatamente. se autodefende. Isso. E aí aquelas pessoas, enfermeiros, que cuidam de pessoas com hanseníase e às vezes em ambiente fechado, o risco é maior ou se ela está em tratamento não tem risco? O risco não é maior, porque esse contato é pequeno. Ele é prolongado, mas assim, não é fechado, não é assim. Então, a gente não tem casos de profissionais de saúde que comprovadamente adquiriram hanseníase cuidando do paciente, a não ser que elas morassem junto com doente de hanseníase. E também tem uma coisa importante que você perguntou.
Se o paciente começa o tratamento, em poucos dias ele deixa de transmitir a doença. Então, por isso que é importante descobrir o maior número de doentes possível para que a gente possa tratar e eles deixarem de transmitir. E como é feito esse tratamento, professor? É remédio? Remédio. O tratamento ele é simples. Ele vem numa cartela, pronto para o paciente tomar. Ele adquire nas unidades de saúde. Ele é gratuito pelo SUS. E, como eu disse, esses pacientes que têm a doença com pouco bacilo, que a gente classifica como paucibacilar, com poucos bacilos, eles tratam por 6 meses com 2 medicamentos. Certo? Certo. Os pacientes que são multibacilar, têm bastante bacilo e que estão transmitindo a doença, esses tratam por 1 ano com 3 medicamentos. Mas, de qualquer forma, depois dessa data de 1 ano, o paciente é alta. Tá certo? Independente dessa diferença de tratamento, Independente. iniciou o tratamento, qualquer um dos dois já não transmite mais. Já não transmite. E o paucibacilar é difícil que ele transmita a doença. É mais tranquilo, a gente tranquiliza mais a família, né? O senhor falou uma coisa interessante, que às vezes a pessoa fica até 5, 7 anos sem manifestar a doença. Isso. E se a pessoa às vezes... Bom, que não, tem como pegar pelo ar ou não? Pelo ar. Então, pelo ar, mas pela respiração, pela tosse, pelo espirro, né? Ele está expelindo o bacilo. E aquele bacilo fica no ar, num ambiente mais fechado, todo dia. Todo dia. Essa carga bacilar, uma hora a pessoa adoece. O grande problema é que essa doença vai se manifestar depois de 5 anos, 7 anos. Aí que começa a primeira mancha e que a gente vai ver e fazer o diagnóstico. Mas nessa fase de mancha, é importantíssimo esse diagnóstico, porque é a primeira fase da doença, chama inicial ou indeterminada, ela não transmite, 100% de cura, né? Então, fazer o diagnóstico nessa fase é o ideal. Então, a população tem que perder o medo de ter uma manchinha e procurar o médico. Entendeu? Achou uma manchinha? Procura. Acho não precisa que é normal, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, se eu procurar eles vão falar que é, o médico vai falar que é, né? Não, pelo contrário, o médico vai falar que é, ele vai pegar no começo, vai tratar no comecinho, sem problema nenhum, sem complicação nenhuma. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Unify, no programa Conversa Aberta, o professor Dr. Joel Lastoria. Ele é professor do curso de Medicina na Unify, renomado, professor especialista em dermatologia e Rancenologia. Nós vamos para um breve intervalo, mas na volta voltamos com mais informações sobre a hanseníase.